Queridos, a paz do Senhor. Hoje daremos continuidade do último dia do livro de 2 Coríntios. Entraremos no terceiro tópico, dos capítulos 10 ao 13, desafio final de Paulo. Na seção final da carta, no capítulo 10 ao 12, Paulo chama a atenção à principal fonte do seu conflito com os coríntios, aqueles espantoso grupo de líderes que ele, de maneira sarcástica, denomina de superapóstolos. Eles vieram a Corinto se autopromovendo e falando mal de Paulo, minando como líder pobre, sem qualquer sucesso e correndo o risco de soar como uma pessoa que deseja se autopromover. Paulo diz: esses homens realmente desejam comparar qualificações? Segundo os capítulos 11, verso 5, capítulo 12, verso 11, ele faz as comparações. Ele não tem medo de enfrentá-los. Se eles são especialistas na Bíblia judaica, bem, Paulo também é, pois ele era um fariseu. Pelo amor de Deus, pensou Paulo. Ele menciona toda a Bíblia e ainda eles desejam se gabar do conhecimento superiores sobre Jesus? Na verdade, Paulo já viu e andou ao lado de Jesus ressuscitado. Ele realmente teve visões da sala do trono celestial de Jesus. Contudo, o mais importante é que Paulo dedicou toda a sua vida à missão de Jesus. Ele sacrificou o seu conforto e estabilidade e nunca pediu dinheiro aos coríntios, ao contrário dos superapóstolos, que cobravam muito. Paulo trabalhava para o seu próprio sustento. No entanto, Paulo diz que ele se recusa a se gabar dessas proezas, pois não são as coisas mais importantes como cristão. Em vez disso, ele irá se gabar como ele é fraco e é falho, pois são nessas imperfeições que ele descobre o amor e a misericórdia de Deus. Como Jesus disse a Paulo: a minha graça é suficiente para você, Paulo. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E essa era a fraqueza de Paulo, ou seja, o espinho na carne de Paulo, conforme o capítulo 12, de 7 a 10. Diante desse tema, uma pergunta: o que Paulo se refere com a expressão espinho na carne? Vamos lá. Paulo inicia seu relato sobre o espinho na carne ao revelar a razão que o espinho lhe foi dado, para impedir que ele se exaltasse. Em outras palavras, mantê-lo humilde. Assim como no caso de Jó, Satanás era a causa imediata, mas Deus era a causa final. É por isso que o espinho na carne não foi removido dos pedidos de Paulo, conforme o capítulo 12, verso 8. Deus tinha um propósito ao permitir o sofrimento de Paulo. Dessa maneira, para mostrar-lhe que a minha graça é suficiente para você, conforme o verso 9. O uso de Paulo da palavra mensageiro, do grego ângelos ou anjo, de Satanás, sugere que o espinho na carne, literalmente, um perigo para a carne, era um demônio e não uma doença física. Dos 188 usos da palavra grega ângelos no Novo Testamento, pelo menos 180 se refere a anjos. Esse anjo, em particular, era de Satanás, um demônio que afligia Paulo. Então, possivelmente, a melhor explicação para esse demônio era que ele estava habitando no cabeça da conspiração dos coríntios, o líder dos falsos apóstolos, por intermédio deles. Tal demônio estava destruindo a amada igreja de Paulo, e desse modo, perpassando o corpo de Paulo como uma dolorosa estaca. Outro apoio para esse ponto de vista, vendo do contexto dos capítulos 10 a 13, em que Paulo envolve seus adversários, os falsos profetas. O verbo traduzido como atormentar sempre se refere a uma pessoa ser maltratada por outras. Por fim, o Antigo Testamento descreve os inimigos pessoais de Israel como espinhos. Ou seja, irmãos, o espinho da carne de Paulo era os falsos apóstolos, que a atormentavam e perturbavam. No capítulo 13, do verso 1 a 4, Paulo se prepara para visitar Corinto pela terceira vez e estaria preparado para confrontar os falsos apóstolos com a justiça que a palavra de Deus exige. Paulo mostrou certeza de que Cristo falava nele e afirmou a sua fé no poder de Jesus. Jesus morreu na fraqueza, mas ressuscitou e vive no poder. Paulo e qualquer outro está fraco, mas vive pelo poder de Deus. Paulo conclui a carta no capítulo 13, com um aviso aos coríntios. Eles precisam examinar suas atitudes,
e seus desprezos por Paulo, e pelo modo de vida deles e amor deles por esses superapóstolos. Tudo isso demonstra que eles não compreenderam a essência de quem Jesus é. Eles não vivem como seguidores transformados de Jesus, e por isso Paulo os convida mais uma vez a serem humildes diante do amor de Jesus. Dos versos 11 a 13 do capítulo 13, como costumava fazer, Paulo encerrou a carta com algumas saudações para os irmãos. Ele enfatiza a união e a paz entre os irmãos, segundo o amor fraternal. Paulo também encerra com uma bênção que inclui como 3 pessoas divinas: Jesus, o Pai e o Espírito Santo. A segunda carta de Coríntios nos dá uma perspectiva sobre a vida de Paulo, sobre o paradoxo que a cruz de Jesus estabelece perante nós. A cruz desafia nossos valores, as nossas maneiras de ver o mundo. Nós valorizamos a riqueza, o sucesso e a educação, mas Deus valoriza a humildade e a fraqueza, pois o seu amor e poder ficaram conhecidos através do sofrimento, da morte e ressurreição de Jesus. Na cruz também desencadeia o poder transformador e a presença do Espírito para capacitar os seguidores de Jesus a assumirem o modo de vida cruciforme e torná-lo seu próprio. É tudo isso que se trata da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco, não só hoje, mas para sempre. De todo o coração. Queridos, tenham um bom dia. Que Deus abençoe a todos.